Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama Goiás. E o panorama desta noite, vamos fazer alusão ao Dia do Médico. Esse profissional que tem essa linda competência de salvar vidas, é isso mesmo, de salvar vidas. E hoje estou aqui com Raquel Mamedes, Mamedes mesmo, pessoal. Ela que atua na linha de frente aí no combate ao coronavírus, passou por uma etapa muito crucial da vida do ser humano, que foi um momento difícil que marcou vidas aí, né? Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Jorge, muito obrigada por estar aqui. Eu me sinto extremamente lisonjeada de representar todos os médicos, nesse dia maravilhoso e poder falar um pouquinho mais sobre a nossa atualidade, sobre o que a gente vê aí no cotidiano, no dia a dia. Mas eu quero iniciar parabenizando você e a todos os médicos aí que nos acompanham aí pelo nosso quadro Saúde e Medicina também, ao Dr. Tiago, Dr. Marcelo Pedrosa, entre outros, Dr. Pablo Rassi, entre outros que sempre estão conosco aqui, Dr. Adelman Azevedo Filho, também adoro, é um psiquiatra para mim que eu sou apaixonado no trabalho dele. E a você também. Parabéns pela sua história. Obrigada. Que nós vamos fazer um bate-papo hoje, mostrar para vocês essa lindeza aqui, tanto que ela é guerreira e tem uma história de orgulho e uma bagagem muito grande, apesar de ser muito jovem. Obrigada, Jorge. Quero poder contar um pouquinho da minha história aqui como médica. Então vamos iniciar lá. Antes da pandemia, como é que surgiu essa paixão? Você se descobriu, falou assim, poxa, eu vou ser médica. Olha, a minha paixão pela medicina veio pelo meu pai, tá? O meu pai sempre quis ser médico, mas ele nunca teve uma condição financeira necessária para pagar uma faculdade particular. E ele também nunca teve um estudo muito bom, Meu pai foi criado na roça, enfim. Ele não tinha um estudo muito bom para passar numa faculdade federal. E ele passou esse desejo de ser médico para todos os filhos. Somos 3 lá em casa, mas o único que seguiu esse caminho aí fui eu, Então, a paixão inicial mesmo, desde cotozinha, menininha, foi do papai. Mas eu costumo dizer que eu não faria outra coisa de faculdade que não fosse medicina. Realmente é minha paixão. Você foi graduada pela UFG? Pela UFG. Pela UFG, e lá teve um processo todo. E como é que foi atuar na linha de frente quando veio a época da pandemia? Jorge, olha, quando veio a pandemia, toda aquela instauração ali, aquele medo completo, todos os médicos também ficaram com muito medo, a gente não sabia direito a respeito da doença com que a gente estava lidando e, além disso, o medo de contrair, passar para os nossos familiares, muitas vezes tinha pessoas que tinham ali pais, mães um pouco mais imunossuprimidas, Então, esse medo existia muito. Na época, eu lembro que eu fiquei um pouco apavorada, mas depois pedi um pouco de leveza para Deus guiar os meus passos, para que eu pudesse ajudar as outras pessoas, porque afinal eu sou médica e não poderia jamais deixar a minha função naquele momento. Então foi assim. Foi com um pouco de misto de medo, mas misto também de querer salvar vidas. Eu confesso que na primeira onda, que foi a pior ali da pandemia, foi a mais aterrorizante. Realmente foi muito tenebroso, na verdade. Até mesmo que não é comum o médico somatizar tanto, Isso. E nesse momento, todos somatizaram, todos sentiram as dores. Sim. Você via médico desesperado, precisando daquele apoio psicológico. Sim. Então, eram vidas. Então, não era só mais o sonho, não era só mais a carreira. O objetivo era salvar vidas, resgatar famílias, Sim. Que envolvia todo mundo. Acho que todo mundo ficou muito machucado naquele momento, Sim. Para mim, a pior onda realmente foi a primeira, que demonstrou tudo isso que você fala, Jorge. Foi todo um medo e todas as perdas, que as televisões aí emitiam, os números eram realmente reais. E era muito pior estar lá dentro, Viver tudo aquilo. Eu me lembro de um dia que assim, ficou na memória. Naquele momento a gente não tinha visitas presenciais na UTI. Só te interrompendo, mas neste momento você era médica intensivista? Intensivista, só na UTI. E aí, você pegava a pior parte? Era a pior parte. Eu pegava os pacientes mais graves, os pacientes que iam ser entubados. Então, naquele momento, não poderia visitas familiares presenciais, foi proibido. Na época do Covid. Então, a gente passava visitas telefonadas. A gente ligava para a família todos os dias.
E uma dessas visitas, eu me lembro que a mãe de uma paciente estava muito grave na UTI, né? Ela estava muito grave, as notícias não eram promissoras, e ela falou assim para mim: doutora, eu não sei o que eu faço da minha vida, porque o meu pai está internado com Covid, o meu irmão está internado com Covid e a minha mãe está aí com a senhora. E todas as visitas que eu passei hoje foram de notícias ruins. Talvez eu seja a única sobrevivente da minha família. E, assim, Jorge, aquilo assim me embargou tanto, sabe, a voz, que eu não consegui nem falar muita coisa naquele momento e fiquei tão pensativa a respeito, porque essa familiar, não foi só ela que passou por isso. Milhares de pessoas passaram por essas perdas inúmeras. Em algum momento você se sentiu tipo impossibilitada? Tipo, nossa, eu estudei tanto, fiz tanto, tudo e agora estou aqui, só Jesus, que ninguém sabe com o que estamos lidando. Você teve algum momento aí que sentiu assim, nossa, vou fracassar? Olha, isso era uma conversa cotidiana de todos nós médicos ali no repouso, entre nós, porque a gente estava tão aterrorizado com a doença. A gente nunca tinha visto nada igual. Não existe nada na medicina parecido com a doença do Covid, igual como foi na primeira onda. Então, caiu por terra tudo que a gente sabia, tudo que a gente já tinha estudado, nada que a gente fazia funcionava. A gente podia fazer tudo que o paciente evoluía para uma fibrose pulmonar, para aquela sequela pulmonar toda. Então, quanto nós médicos conversamos a respeito disso, né? Nossa, que doença é essa? Parece que tudo que a gente estudou a faculdade inteira e todas as especializações não servem de nada, né? Exato. O que Deus manda e fala pra gente: eu sou o Todo-Poderoso, você tem um limite. Exatamente, né? Então o médico não é semideus, já começa por aí. Exatamente. Então eu fiquei emocionado com essa narrativa desse paciente que ele é o único sobrevivente. Deus tenha misericórdia, espero que todos estejam bem hoje, né? Vamos pensar dessa forma. Mas o lado gratificante de ser médico, como é que é? Esse lado de você dar alta, ver o cara bacana, de gerar vidas, um parto. Como que é esse lado bacana também? Essa eu acho que é a melhor parte, eu acho, da medicina, é você poder proporcionar um bem-estar, salvar vidas, melhorar uma doença crônica, uma doença ali que o paciente já estava à beira da morte. Eu vou pegar um outro exemplo do Covid, que foi um outro exemplo que me marcou também, que eu intubei um paciente no Covid e foi na primeira onda, foi aquela onda tenebrosa. E quando eu intubei o paciente estava muito consciente, estava ciente de tudo, eu conversei com ele, mas a gente já conversava com o coração aflito, porque a gente sabia o que vinha por trás. Depois da intubação, o pulmão do paciente muitas vezes piorava muito. E eu fui otimista com ele, falei que a gente ia intubar para preservar o pulmão dele e que ia correr tudo bem. E ele falou assim: doutora, eu quero a senhora aqui quando a senhora tirar esse tubo da minha boca. Que legal, ele profetizou. Ele profetizou. E eu, assim, com o coração tão apertado, eu me lembro que naquele plantão a gente intubou, deu tudo certo, mas eu fiquei com o coração tão apertado porque eu sabia que existia a possibilidade dele não voltar. E aquela fala dele marcou. Marcou então muito. Você estava somatizando, igual eu falei antes. Sim, né? com Totalmente. certeza, com certeza. E aconteceu que eu estubei o paciente. Que legal. Eu estubei o paciente, ele olhou para mim, deu tudo certo, ele falou assim: você tá aqui de novo. E ele teve alta. Bonitinho. Ele foi um dos nossos casos, né? Alguns casos que a gente teve sucesso na primeira onda e foi assim, uma alegria imensa. Então, casos assim, renova a nossa fé, renova a nossa força, né? Apesar de todas as adversidades que a gente teve aí nessa época do Covid, com certeza. Aí você passou esse processo, em bastidor, o pessoal estava conversando com ela aqui, e a doutora meio que confidenciou. Já que o meu papel que é falar a verdade, trazer essa informação ao meu público, então vamos lá. Já estou sabendo que você confidenciou para nós ali que, apesar desses fatos que foram de sucesso também, que graças a Deus muitas vidas aí continuam aí, né, através, vocês conseguiram fazer isso, mas você chegou a um estágio, você falou assim: preciso me reinventar.
Então, mesmo obtendo sucesso na pandemia, eu costumo dizer que a pandemia trouxe vários empreendedores de pandemia. Sim. E mesmo uma profissional de sucesso, você também se reinventou. Sim, com certeza. Foi depois ali da terceira onda em diante, eu sabia que eu não queria aposentar na medicina intensiva. Eu amava o que eu fazia, salvar vidas e tudo, mas eu não queria aposentar na medicina intensiva. E eu sempre gostei muito dessa parte de moda, de beleza, de embelezamento. Não precisa nem falar, né, gente? Olha aqui. Sempre gostei de maquiagem, de tudo. E então eu procurei uma especialização que mexesse com procedimentos estéticos. Eu não queria ser dermatologista mesmo, né? Cuidar de câncer de pele, de psoríase, de doenças de pele. Eu queria procedimentos de embelezamento. Foi tipo alívio, assim, chega de doença. Passei pela pior fase da humanidade até o momento, né? Agora eu quero só mexer com beleza e só ver a felicidade das pessoas, né? Sim. Levantando o ego, exatamente, autoestima, né? Tudo isso. E assim, não sabia o que esperava, né? O que me esperava nessa pós-graduação, mas na primeira aula dessa pós-graduação, eu realmente me realizei assim plenamente. Eu falei assim, gente, eu nasci para isso. É isso, Deus está me mostrando o meu caminho. E desde então eu faço realmente o que eu amo e hoje eu só atuo na medicina estética. Então, vou ser breve, que o nosso tempo está acabando. Eu costumo dizer, quando a pauta é boa, o tempo voa. E dentro da medicina estética, eu acompanho muito, também adoro uma estética, né, gente? Vocês sabem. Mas, assim, tem muito modismo também. Tem alguns tratamentos, algumas prevenções que ela vem como uma fórmula revolucionária. E do nada, aquilo lá já... A medicina, a estética, ela está ali coligada à tecnologia. Como é que lidar com esse avanço tão rápido? O que é legal hoje, amanhã já é ultrapassado. A medicina estética está em constante avanço, né? A gente tem que sempre estar em congressos, fazendo simpósios e tudo, buscando atualizações, porque as medicações que vão surgindo, os produtos que vão surgindo são cada vez mais novos. E a gente tem que estar habilitado e treinado para aquela técnica. Então, é isso que você falou, Jorge. Os produtos são assim, ó, loucura. Todos os anos produtos novos e a gente tem que estar nessa constante atualização, realmente. Eu quero agradecer a sua presença aqui nesta noite e deixa sua rede social, quem quer conhecer mais sobre o seu trabalho, está atendendo aonde? Com certeza. Em Goiânia eu atendo na clínica Skin Place, fica no setor oeste, e em Brasília eu atendo na clínica Longevi, fica na Asa Sul, tá? Minha rede social, @doutora Raquel Mamedes, tudo junto, pode ir lá me seguir, que eu dou várias dicas de medicina estética, conto minha história de vida também lá, tá? E lá também tem telefone de contato, lá na rede social. Place é no setor oeste? No setor oeste. Doutor Marcos Filho? Isso, doutor Quero deixar um abraço ao doutor Marcos Filho, ontem estive com ele também, e estávamos falando sobre o lipedema. Sim. É que eu vou trazer esse assunto aqui, que é um assunto novo, inclusive... O CED de Medicina, não esqueci como é que fala, o CID, ele não vai passar a ser CID 10 mais, vai ser CID 11 por causa da descoberta da lipedema, que e tem um tratamento muito legal aí. Então você vai descobrir nos próximos passos aí por que você faz tanta dieta e não emagrece. Então, a patologia nova foi descoberta, que é a lipedema. E eu mando um abraço a todos da clínica. Fui muito bem recebido lá ontem no coquetel sobre o Instituto Avançado que vocês lançaram ontem. Coincidentemente, eu não sabia que você era de lá. Sim, trabalho junto com o Dr. Marcos Filho, doutora Marcele. Grande beijo para toda a equipe lá. E você que está nos assistindo, não saia daí que eu volto já já.
pessoal, mais uma vez eu aqui com vocês e claro, com o Dr. Marcelo Pedrosa aqui, que é referência estética no estado de Goiás. E para iniciar essa noite aqui, esse bate-papo nosso, eu andei procurando na internet, eu vi muito falar assim, de bioestimulador, então eu fui procurar nesse universo aí de Instagram, de sites sobre bioestimulador. E eu observei que está muito em modismo. Né? Eu vi algumas queixas, eu vi gente falando que é bacana, outros falavam que fizeram não teve muito sucesso, não obteve sucesso igual está sendo vendido no mercado. Quando você abre o Instagram, por exemplo, que é uma das ferramentas mais utilizadas hoje por quase todo mundo, por quase todo o planeta, então e a gente vê lá que todo mundo fala-se muito de bioestimulador, ainda mais que está nessa vibe de estética. Então a pergunta é, bioestimulador é milagroso ou não? E qual que você acha, a opinião do senhor sobre essa febre de bioestimulador que está? Beleza. Boa noite a todos. Agradeço estar aqui mais uma vez, tanto com você aqui, com seus telespectadores, e tentando esclarecer o máximo possível dessa nossa área, que é a área da estética, né? Trazer as melhores informações possíveis, as mais realistas, para que as pessoas que nos acompanham possam, né, ter o melhor discernimento possível em relação aos procedimentos, o que pode ser feito, os resultados que a gente tem. E já que você me questionou aí sobre bioestimuladores de colágeno, realmente é uma das coisas hoje mais procuradas, né, nas clínicas de estética. Né? É um procedimento de muito boa qualidade, quando bem feito, mas, como eu sempre digo, gente, antes de você fazer qualquer procedimento, é muito importante fazer uma boa avaliação. Porque talvez naquele momento não seja o momento mais adequado para que você utilize os bioestimuladores de colágeno. Até porque, eu quero deixar claro aqui, que é sempre importante dizer isso, e às vezes as pessoas confundem, ou muitas vezes são levadas a se confundirem por profissionais que não conseguem ter esse discernimento a real função do bioestimulador e acaba achando que bioestimulador vai resolver todos os problemas de rejuvenescimento. Eu tô cheio de perguntas aqui hoje, viu? Então, assim, como o nome já diz, ele é um bioestimulador de colágeno. Então, é um produto que a gente injeta na pele, eles têm vários tipos hoje de bioestimuladores no mercado, e o seu organismo vai produzir colágeno e melhorar a qualidade da pele aonde você injetou. Então, na verdade, ele vai fazer com que o organismo crie, né? Exatamente. E não colágeno a ser aplicado. Você já respondeu a pergunta aqui. Exatamente. Não é colágeno que nós estamos aplicando. É um bioestimulador. Quem vai produzir esse colágeno é o próprio organismo no local onde foi aplicado. Tem uma seguidora que mandou uma pergunta aqui. Ela pergunta, bioestimulador nas nádegas vai tirar a flacidez? A flacidez, sim. Né? Agora, muito importante lembrar que vai tirar a flacidez, mas ela não vai gerar volume. Então, se você quer trabalhar o seu bumbum, como está se dizendo aí, melhorar a pele, flacidez, marcas de celulite, show de bola. Agora, você achar que isso vai aumentar o volume, não vai. Sustentar também. Não vai. Por quê? Quando falamos em volumização, sendo corporal ou facial, nós estamos falando de preenchedores. Então, um bioestimulador, diferente de que muita gente vende por aí, ele não substitui o preenchedor quando você precisa gerar volume. Então, por exemplo, você está com o rosto caído. Eu quero melhorar minha pele. Beleza. Agora, o bioestimulador ele vai gerar esse volume que eu estou precisando na minha pele para devolver aqueles 10 anos que eu quero que eu perdi com o tempo? Não. Quem vai fazer isso é preenchedores, fios de sustentação. Por quê? Porque o bioestimulador ele vai apenas melhorar a qualidade da pele. Ele não é um preenchedor. Me tira outra dúvida, então. Também, né, aliás. O bioestimulador, né, ele é aplicado em uma certa determinada região. Certo. Então ele vai estimular só naquela determinada região. Não é o Exato. seu organismo a criar esse colágeno para o sistema todo, né? A gente sempre fala que, assim, tem muita gente, por exemplo, que toma colágeno, né, em cápsula e tal. É placebo?
Na minha opinião, assim, eu sempre digo assim, É igual mal polivitamínico. mal não vai fazer. Se você disser pra mim que você toma colágeno e que as suas unhas melhoraram, que seu cabelo melhorou, acredito demais. Agora, que esse colágeno acredito não. em via oral vai melhorar a pele, que vai rejuvenescer, eu acho muito difícil. Muito difícil. É muito Eu pouco, sempre, né? exato. Eu sempre falo para os meus pacientes o seguinte: você quer produzir colágeno na pele? Ele precisa ser estimulado no local aonde você necessita. Seja por um bioestimulador, seja por fios de sustentação, que também são bioestimuladores, ou outros processos, ultrassom microfocado, o próprio endolaser. Então, todas as vezes que você precisar estimular colágeno em determinado local, isso tem que ser feito no local. Né? Algo geral não vai direcionar para aquele local que você necessita. Você não está tomando um colágeno. Exatamente. Esse O colágeno efeito. ele é uma proteína como outra qualquer. Quando você ingere ele de via oral, ele vai ser digerido no seu sistema digestivo. O bioestimulador não, onde vai aplicado. Local, exatamente. Tem mais uma pergunta aqui. Dá para mensurar quanto tempo que ele fica ali, que ele age no organismo? Então, E complementando a pergunta dela, que se dói, moça, qualquer aplicado depende do seu investidor aí. não, ó, funciona da Se seguinte dói forma. e quanto tempo pode permanecer se tem contraindicação? Então vamos lá. Contraindicação nenhuma, porque eles, como disse, são produtos já testados. Hoje a gente tem produtos como os ácidos poliláticos, algumas marcas, tem a hidroxopatita também de outras marcas que são utilizados. Não há nenhuma contraindicação que fuja muito as contraindicações naturais. A gente não vai fazer isso em grávida, em pessoas que têm doenças autoimunes, que são comuns a qualquer procedimento. Mas fora isso, é muito tranquilo. Ele é injetável na pele e você vai começar a ver o resultado dessas bioestimulações em média 30 dias depois da primeira aplicação. Normalmente nós indicamos 3 sessões por área que você queira melhorar essa bioestimulação. Tá? Agora, a maior preocupação que eu tenho é exatamente isso, é quando ele é mal indicado. Eu dei uma pergunta sobre isso aqui, que ela não quer se apresentar, né? Pediu o sigilo dela aqui, mas ela falou que fez um procedimento que não foi tão legal, que não deu o resultado que ela esperava. Ela foi a uma determinada clínica famosa em Goiânia e o meu tratamento não foi legal. Ó, é difícil a gente avaliar. Ela diz assim, ficou avermelhado, ardeu, mas não resolveu. Exato. É difícil a gente avaliar sem saber quem é e como foi feito, mas de uma forma geral, pelo que eu recebo aqui no meu consultório, normalmente isso acontece quando o bioestimulador foi mal indicado. Ele vai causar algum problema? Não. Mas o efeito vai ser pobre. Né? Por quê? Se você tem uma pele que está muito envelhecida, que você tem perda de massa, eu sempre falo que para cuidar de um rosto e rejuvenescer, o cuidado ele tem que ser de dentro para fora. Então não adianta você pensar em cuidar da superfície da pele, da qualidade da pele, se essa pele não tem sustentação. É por isso que não realça. Entendi. Eu tenho certeza que se foi bem feito, a qualidade da pele dela melhorou. Só que isso não vai realçar no resultado final. Por quê? Porque ela precisa ter sustentação. Mas eu tenho uma observação fazendo só de cortando a sua fala. Que a gente acompanha muito esses depoimentos, a gente recebe muita coisa. Às vezes tem aquilo também, né? O que é prometido, aquele milagre, às vezes a pessoa promete demais e nem ele sabe que vai ter aquele resultado. Aí vem do profissional, né? Não é isso que eu estou te dizendo. Por exemplo, às vezes o resultado é pobre. Mas não pode ser também que a pessoa vende um resultado milionário sabendo que o resultado é pobre? Infelizmente, né, a gente sabe, não é só o mercado da estética. Os no mercados, geral, de uma forma geral. Muitas vezes as pessoas vendem o milagre e tem pessoas que querem comprar o milagre também. Isso. Né? Ela quer acredita comprar tanto. aquilo. Eu vejo tantas propagandas no Instagram. É um adesivo que você prega, que Não resolve o problema. É um negócio. Então, assim, gente, sério, eu sempre falo, é um excelente produto. Mas não existe nada que seja milagroso. Né? Não existe milagre. Vamos dizer assim, você envelheceu 30 anos, né? Você chegou aos 60 anos, nunca fez nada. Nunca fez nada. Aí você quer numa ação, numa sessão, numa sentada ali, num pequeno tratamento que você vai fazer de 1 mês, 2 meses, que você recupere isso tudo,
Não, as coisas têm que ser bem feitas e acompanhadas a longo prazo. Que é bacana que as pessoas têm Agora, ciência, que tem esse exato. processo de 2, 3 meses. Então eu falo para os seus telespectadores, muito cuidado quando você encontra um profissional que diz que vai vender um milagre, tá? Esse milagre não existe. Existe bom trabalho, boa avaliação, bons resultados. Agora isso também leva um pouquinho de tempo. Né? Nós temos hoje ferramentas maravilhosas no mundo da estética, sem você ter que passar por nenhum processo cirúrgico. Mas isso leva tempo e precisa ser feito por um profissional que seja qualificado e saiba o que vai estar fazendo em você e não só te vendendo milagre. Só para finalizar aqui, eu achei engraçada a pergunta, porque essa é das minhas. Aqui, ó. Posso beber depois do bioestimulador e do colágeno? Olha, preocupada com a cerveja, é isso aí do vinho. A gente sempre fala o seguinte. Não é a pergunta que se faça, mas eu fiz que eu achei engraçado e ousada. Não existe nenhuma contraindicação ao álcool, mas assim, a gente sempre orienta o paciente num dia que você faz um procedimento, seja um bioestimulador, vai pra igreja, reza, vai dormir. Um bioestimulador, seja um preenchimento, uma toxina botulínica, ou que você faça pelo menos um repousozinho naquele dia, ou que você pelo menos não extrapole. Se ela falar para mim assim, não, eu vou só ali tomar uma tacinha de vinho, não tem problema nenhum. Agora, realmente, chutar o balde no dia que você faz procedimento, no outro dia, não que você vai ter um problema, mas você vai acordar mais inchada, mais incomodada, então a gente aconselha a não fazer isso. E eu vou dar a dica de ouro, que agora eu sou o rei da estética, né? Que agora eu ancorei aqui no Instituto Pedrosa, só Jesus vai me tirar. Se deixar, mora aqui. Mas o que acontece? Aí, ó, viu? Jesus já deu sinal, gente. Já a luz aqui já até estremeceu. Deu até uma piscada. Mas o que eu aconselho a todo mundo que faz qualquer procedimento, quando faz, o dia que faz, não faz foto, fica quietinho, não sai, vai ficar vermelho, você vai maquiar, mas vai estar inchado. Faz um repouso, né? Vai descansar, aproveita esse dia, vai descansar. Porque nem a foto você quer tanto, aquele você quer colocar no Instagram lá, e fiz, aí antes e depois, nem antes e depois fica legal. Enquanto não desinchar, não tá bacana, enquanto não tiver esse ciclo feito, né, do repouso, do desinchaço, não vai ficar legal, isso faz parte. Exatamente, esses são os cuidados que a gente tem. E aí, para finalizar, né, essa questão dos bioestimuladores, é o que eu sempre digo. Excelente produto, mas precisa ser bem indicado. Ele não resolve todos os problemas, não. Existem outras ferramentas que são importantes para serem associadas. E eu quero agradecer mais uma vez você aqui conosco nesta noite e convidar vocês também a participar do nosso programa. Deixe nas redes sociais aí sua perguntinha, qual o tema que você está a fim de ver aqui. Pode ser lá no Instagram do Instituto Pedrosa, está aqui embaixo também, ou do meu, né, Panorama Goiás, ou do Jorge Neres, e vamos interagir com vocês aí, tirar todas as dúvidas de vocês com profissionais qualificados. Então é isso aí. Espero vocês até o próximo programa. Boa noite.